do aula de História. E hoje, continuando com o tema da Idade Média, iremos, iremos falar, iremos falar sobre os povos germânicos. Eram povos considerados bárbaros. O que significa bárbaros? Na concepção grega e romana, bárbaros eram povos estrangeiros, gente, que estavam além dos domínios grego e romano. Então, eles eram originários do norte da Europa e por volta de 1800 a.C. começaram uma grande expansão, ocupando terras que passaram a se chamar Germânia entre os rios Reno, Danúbio e Vístula. Eles eram divididos em vários grupos menores, dentre esses quais se destacam os angros, os saxões, os bretões, os vândalos, os godos, os francos, os ostrogodos, entre outros povos. Eles se organizavam em aldeias e viviam da caça, da pesca, da criação de animais e da agricultura. O cultivo da terra era coletivo, todo mundo cultivava a terra. Não havia propriedade individual. Quando os recursos naturais da região diminuíam, eles se deslocavam para um outro lugar buscando melhores condições de vida. Por esse motivo, foram considerados povos seminômades. Os germanos eram guerreiros eram grandes guerreiros, porque eles viviam em disputa constante pela manutenção do domínio de suas terras. Os guerreiros do grupo eram liderados por um chefe, em geral o mais velho e sábio, a quem deviam obediência e fidelidade. E essa assembleia, esse conjunto de guerreiros, chamava-se comitatus. Então, pessoal, o que aconteceu? Eles lutavam, expandiam seus domínios, até que essa expansão foi atraindo outros povos estrangeiros. Então, entre eles foram os hunos, que eram liderados por Átila. Agora iremos falar um pouquinho sobre Átila e os hunos aqui. Romanos e germanos mantinham contato desde o século I. Vários guerreiros germanos foram contratados pelo exército romano para defender as fronteiras do império. Só que aí, alguns grupos lá se estabeleceram e permaneceram de maneira pacífica, ocorrendo até mesmo casamentos entre germanos e romanos. Assim, a entrada dos povos germânicos foi lenta e pacífica até o começo do século V. Mas, quando os hunos, liderados por Átila, chegaram à Germânia, forçaram vários grupos germânicos a se deslocar para o interior das fronteiras do Império. Átila pretendia conquistar Roma, mas foi convencido a recuar pelo Papa Leão I, que lhe ofereceu o pagamento de um tributo anual, de um imposto anual, gente. Oh, esse Átila, ele foi um cara muito ruim, gente. Pensa num cara ruim com força. Se ele cismasse que uma coisa não tivesse do agrado dele, ele mandava destruir, ou ele mandava matar o pessoal sem motivo. O cara, ele foi um dos piores ditadores da Idade Média, viu? Depois de retornarem para suas terras, os hunos já estavam enfraquecidos. Por quê? Por conta das várias campanhas militares e doenças e fomes, que era normal na Idade Média. E em 453, quando Átila morreu, o poder dos hunos diminuiu, pois não houve uma liderança tão forte que nem a dele para mantê-los unidos. Povos sob o domínio huno, eles se revoltaram, se virando contra os hunos. Então, com a chegada de novos invasores, os hunos praticamente desapareceram. Então, eles só tiveram um destaque pessoal quando Átila estava vivo. Depois que ele morreu, eles foram se enfraquecendo, certinho? Até aí tudo bem. Então, com o Império Romano derrubado, lá em 476, passou um período de transformação. Que período seria esse de transformação? O Império Romano ele se fragmenta em vários outros reinos. Lembra dos povos germânicos lá que falamos no começo? Os francos, os ostrogodos, os visigodos, eles ganham mais força. E cada povo desse conquistou uma parte pequena de terra. Beleza. Isso se deu com o fim do Império Romano do Ocidente, gente. Lembra que o Império Romano foi dividido em outra parte? Então, essa outra parte, o Império Romano do Oriente, ela continuou por um certo tempo ainda. Depois, depois que ela acabou se sucumbindo com a invasão dos turcos otomanos, que tomaram Constantinopla em 1453, finalizando assim a Idade Média.
Ó, esse vídeo aqui foi um breve resumo sobre os povos germânicos. Próximo vídeo iremos falar sobre o o Império Bizantino, certinho? Então, pessoal, vocês sigam o meu canal lá no YouTube, História Sem Fronteiras, que esse vídeo é para Lagoreia mesmo. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.